a gente viu que existe uma relação direta entre a quantidade de proteínas que existe no leite materno, a quantidade de gordura, que está, principalmente as gorduras, estão relacionadas diretamente com a quantidade de proteínas, mas também de substâncias de defesa do organismo que vem dentro dessa gordura, ou seja, enzimas, sais minerais e a gordura como energética e todas as informações de imunização que fizeram parte, né, de toda uma vida da mãe, do pai, da mãe, aliás. Então, todas essas informações de defesa estão também nessas substâncias, principalmente em relação aos anticorpos. E aí nós temos também uma quantidade de lactose bem maior no ser humano. Isso a gente está falando o quê? Da composição do leite em geral, né? Normal. Tá? Então, nós temos uma lactose que é responsável pela energia, é o açúcar do leite. No ser humano, ela é bem mais elevada do que se a gente olha naqueles outros animais como ovino, canino e outros animais como o coelho, por exemplo. Então, veja que a composição, no geral, em termos de extratos secos, se a gente separa o leite, ele vai ter uma quantidade de água aqui na direita, a gente vai ver de 87 no ser humano, e vai diminuindo para aqueles que têm uma maior quantidade de proteína e de enzima. Aliás, proteína e gordura. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, se a gente tem exatamente uma quantidade de gordura e uma quantidade também de proteína menor, né? Essa compensação vem em termos de lactose, de açúcar. E a gente vai ver que nós temos um padrão aqui de extrato seco do leite humano, também um pouco menor, mas a quantidade de água bem superior ou nos níveis maiores que nós teríamos de água, tá certo? Do leite. Qual a relação direta em relação a isso? É que a gente já pode observar que aqueles animais que o leite tem uma maior quantidade de proteína, a gente vai ver isso também no colostro, de proteína de gordura, esses animais eles têm um desenvolvimento, né, do peso e um desenvolvimento também de movimento e de independência bem maior do que aqueles que têm uma quantidade menor de proteína e gordura no leite. Então, a variação da composição do leite entre várias espécies de mamíferos é a mais acentuada, mas variações em menor escala ocorrem entre raças, se é a mesma espécie, mas entre raças diferentes, há essa diminuição de diferenças. Tá? Mas existe, inclusive, entre indivíduos. Né? Se nós temos de uma mesma raça, a gente vai ter, entre os indivíduos, também algumas diferenças, que vai estar ligada à genética individual, ao desenvolvimento individual e também à alimentação individual. Então, o metabolismo de cada indivíduo é diferenciado, né? Não existe uma pessoa, um animal qualquer, que tem um metabolismo igual a outro. É claro que cada um tem suas circunstâncias, seus horários de alimentação, sua absorção de maior ou menor quantidade de fibra, de nutrientes em geral. Então, se a gente olhar na espécie bovina, a gente vai ver que a quantidade de proteína, ela vai estar sempre em torno de 3 a 4, chegando 4,5 já seria o máximo. Então, aqui nós temos a búfala com 4,7, mas a bovina, no geral, ela está em torno de 3, 3,5, né? No máximo chegando a 4. Então, nós vemos que a quantidade de proteína do leite, quando a gente fala quantidade de proteína do leite, a gente está falando exatamente também daquela quantidade que vai estar no extrato seco, né? Extrato seco, que é aquela parte onde nós tiramos a água. Então, se a gente retira toda a água, que está aqui a porcentagem,
a gente vai ter esse restante aqui, que é formado pela proteína, pela gordura, pela lactose e pelos minerais, que a gente está chamando aqui de cinzas. Então, esses outros todos aqui fazem parte do extrato seco, tá certo? E quando eu digo extrato seco desengordurado, então, nesse caso, a gente vai retirar a gordura. Se a gente excluir a gordura, nós vamos ter o extrato seco desengordurado. Aí seria somente proteína, lactose e os minerais. Mas quando eu digo extrato seco total, nós vamos estar incluindo a gordura também. Então, quando a gente soma o extrato seco total, nós vamos ter sempre aqui, ó, se a gente somar 3, 3, 6 com 4, 10, 10,7, 11,1, com 0,7, 11,8. Então, o extrato seco total aqui desse leite, dessa cota aqui da vaca holandesa, nós teremos 11,8% de extrato seco total. Então, desses 11,8, se eu tiro o extrato, a gordura, né, extrato seco desengordurado, eu teria 8,4, tá certo? Então, essa ideia que vocês têm que ter, né? O que é importante quando a gente vai para uma indústria de leite, o mais importante em termos de derivados, um dos mais, né, mas muito importante entre os derivados de leite, seria a gente saber a porcentagem de extrato seco total, ou de gordura, né? Por quê? Porque a produção, nossa produção de queijo, de manteiga, de iogurte, de ricota, então todos esses produtos eles vão estar direcionados ou vão estar dependentes dessa quantidade de extratos secos que a gente tem, porque a água ela vai ser eliminada nesses produtos e a gente vai ficar basicamente somente com o extrato seco, certo? Então, em relação a essas raças aqui, a gente vê que tem uma similaridade. A não ser, algumas raças elas vão ter uma diferenciação na gordura, como a GS, né, ela tem sempre, e essa aqui também, que é uma variação da GS, tem sempre um nível de gordura que aqui está 4,8 e 5, mas pode chegar, tem vários estudos mostrando que a vaca GS ela tem uma tendência a ter até 7% de gordura. Então, é uma quantidade de gordura relativamente alta, porque seria o dobro, né, do que a gente tem no leite integral, que é 3,5% de gordura. Bom, quando a gente fala de colostro, nós estamos falando, então, daquele leite inicial, que vem todas as informações, como a gente falou já na outra aula e hoje também um pouquinho. Então, nós temos todas as informações que foram vivenciadas e armazenadas pela mãe, né? Pela mãe mamífera. Então, nós temos, nesse caso aí, uma variação normal na composição do leite, e essa variação ela vai trazer inicialmente essa informação, mas também uma quantidade muito maior de suplementos para dar retorno e suporte àquele animal que está chegando, que não tem essa informação ainda de anticorpos prontas, que não tem um rumen desenvolvido, ele vai iniciar nessa contaminação. O animal, quando nasce, ele não teve contato diretamente com vírus, nem bactérias, nem protozoários, então ele está praticamente estéril, e ele vai ter que ter esses primeiros contatos e ir se adaptando e produzindo seus próprios anticorpos. Então, essa produção de anticorpos ela é lenta do próprio animal, mas ele já recebe uma carga muito grande de vitaminas, de proteínas, enzimas e gorduras, secreções gerais que vão fazer com que, nesse primeiro estágio, quando ele não está protegido, é esse alimento que sai da mãe, esse colostro, faça frente, né, nessa batalha contra os bilhões de seres patogênicos que poderiam matar o bezerro, o cabrito, o borrego, né? Ou mesmo os animais mamíferos em geral. Então, o leite colostro é a secreção da glândula mamária nos primeiros dias após o parto, que
apresenta composição, cheiro, sabor e aparência bastante diferente do leite normal, ou seja, o colostro não é leite, a gente tem que ter isso claro. Se colostro não é leite, a gente não pode vender colostro por leite, nem pode misturar, nem pode comercializar, né? E ele tem uma função muito importante e definida, que é trazer essa possibilidade de se defender dos micro-organismos patogênicos que vão querer invadir ou que vão estar entrando em contato inicialmente com esse animal, mas também ele vai trazer toda essa possibilidade de resistência a esse enfrentamento. Então, essa diferenciação é muito importante, tá certo? Porque a gente não pode vender uma coisa pela outra, nem também fazer com que esse colostro seja desperdiçado, né? Esse colostro é importante nessa função que ele tem. Então, a composição do colostro varia rapidamente nas primeiras 24 horas. A gente viu na outra aula isso, e essa variação ela vem exatamente porque o organismo do recém-nascido ele começa a produzir seus próprios anticorpos. Com a produção dos seus próprios anticorpos, ele vai perdendo a carência e a necessidade de ter esse suprimento vindo da mãe. E a partir daí, o seu organismo começa a funcionar, né, já tendo essa relação com o ambiente que ele se encontra e dando as respostas a esse ambiente. Então, esses anticorpos, eles iniciam a ser criados a partir também da saúde do animal. Se o animal ele não está alimentado, ele não vai ter energia nem também nutrientes para combater, para fazer esse combate que normalmente é feito inicialmente, inclusive, via sanguínea, né? Ou seja, informações que vêm na corrente sanguínea através das proteínas, vitaminas, gorduras. Então, toda essa informação, ela está também geneticamente em cada célula, mas ela vai ter que ter uma consonância e um equilíbrio em todo o organismo. Então, o organismo ele começa a funcionar em seus movimentos, no aquecimento do organismo, na formação de sangue, né? Inicia o processo de formação de uma quantidade maior de sangue e a alimentação das células, que antes era alimentada pela própria mãe, através do cordão umbilical, passa a ser uma alimentação diferenciada. Então, esse cordão umbilical ele vai ser rompido, esse tipo de alimentação, e aí tem que funcionar o estômago, né, intestino, estômago, intestino, o rumen, no caso do ruminante, e esse funcionamento vai ser gradativo. O animal ele não já nasce com micro-organismos fazendo com que o rumen funcione, não. Ele vai passar um período aí de alguns dias, que pode ser normalmente até o quinto, sexto dia, ele praticamente está estéril, ele não tem quase nenhuma contaminação, não tem uma flora intestinal, e a partir daí vai se desenvolvendo, né, com essa contaminação. Então, a lambida da mãe, a tomada de água junto no mesmo lugar, né? Quando a mãe vai tomar água e o filhote vai também tomar junto, isso é muito importante porque a mãe baba ali e solta bastante é, micro-organismos que vai contaminar aquela água, e aquele micro-organismo que é tomado pelo filhote, o recém-nascido, ele já vai trazendo para si algumas bactérias, protozoários e fungos e vírus, vem tudo ali, né? E nessa tomada, nessa contaminação, quando ele também lambe a mãe, quando vai mamar, quando lambe a pele da mãe, às vezes contato com o solo, então tudo isso vai dando ele a oportunidade de se contaminar, de trazer organismos estranhos e forçar o organismo a se defender, né? Então, quando ele força o organismo a se defender, ele está criando os seus próprios anticorpos e está se fortalecendo nesse sentido. Então, é claro que o animal que não tem esses primeiros dias o acesso ao colostro, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque ele precisa dessa defesa inicial que ele não tem ainda, ele não está preparado, e por isso a própria natureza fez isso, né? Traz o colostro, que é... Professor, Oi. eu fiz uma pergunta parecida, acho que foi na aula de bovino de leite. Eu não estou me recordando bem. Certo. Mas em relação ao colostro, agora eu esqueci a palavra, que é feito com ovo, água. Ah, sim, sim.
Aí eu queria saber, Um assim, a questão, substituto, né? Um porque substituto. biblioteca, né? Nutritiva É. para o animal. Hum. Tem a terneirina, né? Tem vários substitutos comerciais, né? Então, o que traz esses colostros vai ser uma quantidade de gordura, de proteína elevada, mas ela não vai trazer informações, né, de anticorpos, ela não vai trazer essa ajuda, né, que as mães, no caso, trazem. Existem várias substâncias que já servem como anticorpos para alguns vírus, para algumas bactérias, para iniciar o trabalho do trato digestivo, para iniciar esse movimento peristáltico. Então, tudo isso é formado e iniciado com substâncias, com enzimas que vão dar esse estímulo. Então, quando a gente perde o colostro, a gente perde essa primeira informação. Comercialmente, hoje, muitas fazendas fazem isso, né? Quando o bezerro nasce, já aparta e dá para ele separado o colostro e dá para ele também um suplemento artificial que vai substituir o colostro, né? Mas aí o animal perde de ter esse contato com a mãe, de essa contaminação natural. Sei lá, é estranho, né? Porque comercialmente o bezerro, principalmente se for macho, a fazenda não tem interesse de ficar, né? Porque ele já tem um touro reprodutor e aí não tem interesse nenhum naquele bezerro. Então esses bezerros vão ser descartados. E aí a própria fazenda não tem esse interesse e já separa da mãe, como se a mãe fosse perder muita coisa com o colostro. Mas aí. Ô, professor, Oi. esse contato com micro-organismos para no contato da água, do solo e tal, é, é importante também para a formação do rumen, não é isso? Isso. Isso, porque o animal, quando nasce, ele não tem uma flora intestinal. Né? Então, Isso. essa Ele é flora. monogástrica ainda, né? Não é nem. O monogástrico também tem flora, mas ele não tem uma flora formada, ele não tem contaminação, né? Ele não tem nenhum micro-organismo intestinal, no rumen ou intestino no geral. Então, o que vai favorecer isso é exatamente esse contato. É claro que, mesmo ele sendo isolado, ele vai lamber o solo, ele vai lamber a pastagem, vai beber água, mas não é uma contaminação direcionada ao que a mãe está fornecendo pelo colostro, entendeu? Porque se a mãe está num ambiente, ela anda num ambiente o tempo todo, ela vai estar, ao mesmo tempo, formando seus anticorpos. E esses anticorpos, eles são passados exatamente a quantidade de substâncias de formação de anticorpos direcionada para o filho. Né? Então, é direto, é uma ligação direta aí. E quando não tem essa ligação, vai faltar exatamente aquelas substâncias adequadas para que o filhote se defenda daqueles micro-organismos que estão naquele ambiente. Então, existe uma relação da mãe com o ambiente que ela está, e quando chega o recém-nascido, ele vai nascer no mesmo ambiente, e a mãe está transmitindo para ele como se fosse vacina, né? Está enviando para ele vacinas contra os micro-organismos daquele ambiente. Então, é mais direto e mais rápido essa transferência direta pela mãe do que sendo através de uma própria, né, contaminação do animal em outro ambiente. Quando você separa de ambiente também. Então, os micro-organismos e toda essa formação de flora da pele, do ambiente que está ali, do ambiente que a mãe está, é diferente daquele ambiente onde só tem bezerros, por exemplo, ou cabritos. Então, existe uma diferença, né? É claro que tem micro-organismos que são iguais e vêm todos do trato intestinal, mas como eles estão em formação, esses micro-organismos da mãe, essa contaminação é positiva, tá certo? Ela é positiva. Então, nesse início também é importante a alimentação com feno, né? O feno é muito importante porque ele vai dar essa possibilidade do animal estar ingerindo fibras, mas não água, não tanta água, para que e esse feno, essas fibras que vão sendo ingeridas, vai forçando o rumen a funcionar, a seu trato gastrointestinal, a sua
biota aos poucos irem se formando, se multiplicando e fazendo com que haja um movimento. Então, esse movimento vai ser bem lento inicialmente, mas aí quanto mais ele vai se adequando, se adaptando, esse movimento de gestão de fibra, principalmente, vai sendo iniciada e vai se fortalecendo. Então, se o animal nunca se contaminar, ele vai ter dificuldade de formar o seu desenvolvimento ruminal, né? E aí existe inclusive algumas fazendas mais especializadas que hoje é proibido até, praticamente não se usa fístula, né? Mas antes se tirava o líquido ruminal de animal fistulado e contaminar o ambiente para que outro animal se alimente, principalmente os bezerros, né? Quando eles são separados, para que ele tenha essa flora intestinal. Isso está sendo bastante estudado hoje pelas universidades, principalmente na Inglaterra, que sempre o ser humano acaba sendo estudado, né, ou aproveitando os estudos feitos pelos animais. Como os animais a gente consegue intervir, né, interferir, fazer mais experimentos, então existe essa facilidade de descoberta. Como a gente sabe, os minerais, a proteína, o extrato etéreo, tudo isso foi descoberto primeiro para os animais, com os alimentos dos animais, e depois é que vai se vendo que o ser humano também tem a mesma característica de funcionamento, né, de um monogástrico, de um animal monogástrico, e aí vai ter essa relação entre um e outro muito similar em alguns pontos. Né? Então, essa contaminação também, hoje está sendo muito estudada com os humanos. Né? Já foi comprovado, vários estudos da Universidade, se não me engano, é de Londres, Oxford, alguma universidade ali da Inglaterra. Então, o que eles estudaram? Eles pegaram algumas pessoas que têm algumas doenças e pegaram micro-organismos de pessoas sadias e começaram a alimentar, né, ou colocar esses micro-organismos no intestino da pessoa doente. E essa pessoa vai melhorando por causa dessa flora que é trazida de fora. Então, isso é algo novo para o ser humano, mas para os animais, para a mãe e filho dos animais, aí dos ruminantes e monogástricos também, isso é algo muito comum. Ou seja, um pouco do seu suco gástrico, ele é, na ruminação, ele é regurgitado e é colocado para fora. Os coelhos diretamente, né? A coelha, ela regurgita e se alimenta de novo, ela defeca e se alimenta de novo. Então, existe uma circulação e os filhotes, com o tempo, eles vão se contaminando também. Então, é algo que é muito comum com os animais e com o ser humano a gente está aprendendo ainda, né? Está aprendendo essa parte aí, mas que é muito importante, porque existe um ciclo de micro-organismos benéficos e patogênicos. Então, o isolamento, a gente não pode ter contato com nada, né, Fique? Não sei se vocês já viram crianças que nascem dentro de um apartamento e crescem a vida inteira ali dentro daquele apartamento. Se ele sai, ele fica doente. Basta pisar na areia ou ir brincar em algum canto, pronto, já está, ou tomou uma chuva, ou foi no açude e volta, já está doente, tem que ser hospitalizado, porque não tem nenhuma resistência, nunca teve contato com aqueles patógenos externos. Filhinho de madame, professor. Hein? Filho de madame. Exato. Então, ô, professor, já lhe atrapalhando também, que para também para o assunto e para a sua técnica, né? Que a gente preza muito pelo bem-estar. Hoje eu vi uma cena na feira de um bezerro com um desmamador. Um desmamador que coloca na narina do animal, na parte da frontal. Não bota nem, porque ele também não é muito grande. E o animal, assim, como ele está com informação, a pele dele ele ainda está frágil, né? Qualquer coisa corta, né? Assim. E eu e o veterinário até estava comentando nós dois de que a gente vendo que ali é uma porta de entrada, né, de doenças. A gente está falando em contamínio dos animais de forma benéfica para a formação tanto do rumen quanto para criar anticorpos para o animal não adoecer, mas alguns métodos que são tomados pelo ser humano
para fins comerciais e precocemente descartar os animais, termina prejudicando, né, a sanidade do animal. Isso, E é correto exatamente. afirmar, é correto usar aquele desmamador para o bezerro, porque ali está tapando até também a boca dele, né? Quando ele É, vai mamar, o, fica batendo e ele não consegue, né, mamar. O é, animal começa a ficar a adoecer, porque não tem um contato com leite materno também, né? Comer, ele não vai comer bem pouquinho, além de adoecer, vai comer pouco, por conta da doença, por conta do mimador. É correto usar aquele aparelho? Eu, na minha opinião, assim, eu não acho correto, né? De outros meios. assim, tem as questões pessoais. Eu acho que pode-se criar os animais sem ter que ser desumano, né? Tem coisas que são desumanas até. A gente chama de humano, mas jamais uma vaca iria prender a gente para a gente não mamar na nossa mãe, né? Eu creio que nunca aconteceria isso. O que nós fazemos como seres humanos para manter um lucro, né? Uma lucratividade de atividade, às vezes é desumano. Como eu acho que tirar o bezerro inicialmente desse direito dele tomar o colostro, de ele mamar até um certo período, isso é desumano. A gente faz isso com os seres humanos, o que é que a gente recomenda hoje? Que o bebê ele seja amamentado pela mãe humana, né? Até os 2 anos, 1 ano, 2 anos. E por que o bezerro vacuno ele não possa se amamentar nem uns 7 dias, sei lá, um mês? Então, existe umas normas aí que são mais para ter muito lucro, mas sem levar em consideração o bem-estar do animal. Então, como a gente tem que discutir, né, em relação à produção zootécnica, a gente sabe que existem várias práticas, né, como antes, em vários países da Europa criavam o calbe, que ela tem aquele, eu não sei o nome em português, né, porque eu nunca estudei isso em português, mas é o seguinte, existem algumas carnes, né, que são muito claras, se alguém souber o nome, diga aí. Uma carne que ela fica bem branca e é de bezerros que só tomam leite para ficar anêmico. Baby beef. Pronto, baby beef. Não sabia que tem esse nome. Então, esse baby beef aí, É, a maioria dos países da Europa é já colocado, proibiu. professor, até atrapalhando. O senhor disse que é branca, mas quando alguém aqui vê baby beef, é uma carne macia e tal, quando vê vermelhinha assando na churrasqueira, porque eu fiz um curso de churrasco, churrasco não, de corte de carneiros pela Uhum. internet. Até faz parte do TPA 1. Uhum. Aí o pessoal falando, eles injeta, injeta sangue fresco na carne, entendeu? Com uma pistola, tem uma pistolinha, pô, Uhum. injeta, embala a vácuo, aquele sangue vai ficar ali, ele não vai talhar porque o ar não está circulando, porque está embalado a vácuo. Aí por isso que fica vermelha, mas ela é branca, 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 cara. Tem carne de Pronto. Então, são animais que são praticamente criados sem movimento, só se alimentando de leite a vida inteira para ficar com a carne branca. Então, se a gente olhar, né, em relação à nossa responsabilidade como seres humanos, isso é totalmente irracional, né? Você criar um animal preso o tempo inteiro, só se alimentando de leite para ficar anêmico, para poder comercialmente você vender mais caro. Então, não existe nenhum respeito aí com os animais, na verdade, né? Então, por isso, é a mesma coisa do direito ao colostro, mesmo que seja separado, mas tem que ter o colostro. E você vai colocar um suplemento, é claro, mas nada substitui a esse direito de você ter os anticorpos da própria mãe, né? Então, é isso que eu penso, tá certo? Mas comercialmente as coisas não são exatamente o que a gente pensa. As coisas são feitas porque tem a liderança em relação à produção. Então, a gente viu também na outra aula, vou passar mais rápido aqui, a gente viu na outra aula que durante o período após o parto, né, esse leite ele vai diminuindo as suas concentrações de proteína e também no geral, de gordura, né? Então, nós temos aqui, no caso, uma variação de leite bovino,
onde a gente vai ter a proteína que passa quando o animal nasce. Veja que a quantidade de proteína que é dada é 17,5, depois 6 horas depois baixa para 10, 12 horas, e 24 horas está em 4,5, baixando depois para próximo de 3, 3,5 até 3,3 aqui 7 dias, mas assim, a quantidade de proteína que sai no colostro inicialmente, ela é muito superior, né, ao que vai estar no leite depois de 7 dias, 5 dias, que é considerado leite. A partir daqui de 5 dias já é considerado leite. Então, essa proteína aqui, ela é importantíssima para o bezerro inicialmente, né? O bezerro, o cabrito, o borrego. E a proteína caseína, que é a branca, que dá a coloração branca, ela passa também de 5 para 2,4%. E aquela proteína que são proteínas também mais ligadas à imunidade, aí nós temos a globulina e albumininas, que são muito altas inicialmente, né, para dar exatamente essa informação. E esse auxílio imunológico, ele passa de 11,3, aqui de 11 mais ou menos, baixa para 0,7. São essas proteínas que vão estar em quantidade tão pequenas que quando a gente dessura o leite, a maioria dela vai embora. Além de ser pouquinha, ela vai embora, fica pouquíssimo no queijo, por exemplo. Então, essas proteínas, elas são descartadas quando a gente dessora o leite, se a gente também descartar o soro, né? Se a gente utilizar, tudo bem, mas senão a gente vai estar descartando essas proteínas. Mas vejam que praticamente a gente perde ela depois que o leite deixa de ser soro. A partir de 12 horas ela já vai caindo bastante, né? Então, de 11 passar para 0,8, 0,7 em 7 dias. Então, é uma das proteínas mais importantes e elas são importantes nesse momento. A partir do momento que deixa de ser os colostro, a gente vai perder a maioria de formação de globulinas e albuminas. Em termos de gordura também, por que a gordura é importante? Porque ela vai trazer um concentrado de energia. Então, o animal ele precisa inicialmente ter o corpo sempre aquecido, porque tem sua fragilidade, né? Ele tem que manter a sua temperatura corpórea constantemente. Então, vamos ter uma quantidade de gordura maior nesse leite do que quando a gente tiver com leite após os 5 dias. Lactose é a quantidade de açúcar. Então, vejam, para que o leite mantenha uma quantidade de sólidos totais mais ou menos igual ao que nós temos no leite final, o que é que acontece? A quantidade de lactose é diminuída para manter o equilíbrio fluido, ou seja, o leite ele permanece fluido, porque se ele ficar com muita coisa sólida, ele vai virar um creme ou um mingau, né? Uma gelatina. Então, para que não aconteça isso, a própria natureza ela faz esse controle, ela diminui a quantidade de lactose, e com essa diminuição da quantidade de lactose, que são os açúcares do leite, ela vai dar espaço para que tenha outros sólidos substituindo. E aí, nessa diminuição, ela vai dar vazão a que tenha uma quantidade menor de açúcar, e depois, quando diminui gordura e principalmente a caseína, né, a proteína, ela vai ser compensada mais na frente com mais açúcares. Então, o leite ele continua sendo um alimento proteico, com 3,8, isso em porcentagem, mas quando a gente tira a água, né, e fica somente 11%, 12% do extrato sólido, aí nós vamos aumentar a quantidade para 30% de proteína. Então, o queijo é, na verdade, um leite concentrado, né, onde a gente tira a água e nós vamos ter basicamente ali o extrato seco. É claro que o leite, aliás, o queijo coalho novo, o queijo Minas frescal, que tem bastante soro, ele ainda vai ter uma quantidade grande de água, né? E ainda vai ter um pouco de globulina, albumina, né? Em torno aqui de 0,8% a 1%, mas a gente vai ter uma quantidade muito concentrada de proteínas nesse formato aqui de caseína. Tá certo? Então, a caseína, e também, se for um leite com gordura ainda, a gente vai ter também uma quantidade grande de gordura. Aí nós temos os queijos como manteiga, que também tem uma concentração maior de gordura,
e os queijos desengordurados, né? Os queijos mais light, que hoje comercialmente tem mais valor, até quando eles são mais light. Então, nós temos aqui uma quantidade sempre em torno de 3,5% de gordura, tanto no leite como nos queijos. Quando a gente concentra, então a gente vai passar para uma quantidade maior, chegando a 15%, 12% de gordura. Então, pessoal, a importância de todas essas substâncias aqui, nós estamos vendo enquanto colostro, mas também enquanto composição do leite geral. Então, em composição do leite geral, nós vemos que os extratos secos, a proteína, a caseína, a globulina, né, a proteína no geral, que aqui nós temos duas, a proteína total e aqui a soma das duas, né, as proteínas globulinas, albuminas e a caseína, são as três principais. Existem várias outras, tá certo? No leite só tem essas três, não. Mas aqui são as principais. A caseína, que mesmo depois de sair a fase de colostro, nós vamos ter ela em grande quantidade, em torno de 2, 3%. E aí nós temos as globulinas albuminas, que vão ser traços, mas aí quando a gente soma as duas, a gente vai ter em torno de 3, 3,5. E aí, gorduras, nós vamos ter também uma importância muito grande, porque a gordura, ela traz a maleabilidade do leite, né? Toda essa sensação de que é macio, de que ele tem uma viscosidade, a gente passa e sente sedoso, o cheiro do leite, a aparência branca, mas não é tão branca pálida, né? Uma branca tendendo a amarelo. Então, e aí na gordura a gente vai ter várias vitaminas lipossolúveis. Então, o queijo também é uma fonte de vitaminas que vem no leite, que se mantém, principalmente as lipossolúveis, na gordura do leite. Então, a gente não pode-se tirar também gordura, mas em torno de 3% normalmente é o padrão que se tem no leite em geral. E quando se vai por queijo também, se é um queijo normal, ele vai ter um pouco mais de gordura, se é um queijo mais magro, se tira um pouco, né? Então, uma outra questão também que é importante, só para deixar claro, né, que não se pode fazer uma confusão entre colostro e leite de retenção, que é aquele leite que fica no final da lactação. Então, o efeito da alimentação na composição do leite é um outro ponto que a gente deve discutir, né? Então, um animal sadio e bem alimentado não apresenta variações sensíveis na composição do seu leite, em função de variações normais na alimentação ingerida. Então, se ele tem uma alimentação normal e ele está completamente sadio, ele vai ter uma quantidade de nutrientes dentro do leite estável em praticamente seu período de lactação. Pode ser de 8 meses, 6 meses, que seja, ou um ano, ele vai ter aquela quantidade de nutrientes estabilizado. É claro que início de lactação e leite de retenção, eles são diferentes, né? Nós vamos ter colostro e leite de retenção, e vai ter aquela grande variação. Mas aí, em alguns períodos, em alguns momentos, em relação a fatores ecológicos, né, poderíamos dizer, como verão, inverno e mudanças de alimentação, pode também alterar essa questão aí de nutrientes, né? Então, se o animal ele vai consumir alimentos mais secos, ou se vai consumir alimentos com muita fibra ou menos fibra, mais molhado, mais úmido, né, com mais água, então isso vai dar uma interferência. Então, a gente vê exatamente essa interferência maior na gordura, né? Então, a gordura seria aquele nutriente que vai ter maior interferência do tipo de alimentação e desses fatores ecológicos, né? Às vezes o animal passa mais tempo se alimentando à noite, né, e alimentos mais secos no verão, e às vezes ele se alimenta com dificuldade durante o dia na pastagem, porque no verão, principalmente semiárido, a gente tem pouquíssima pastagem no verão, e aí precisa de um suplemento de coxo praticamente na maior parte do dia, né? Se você for realmente manter os animais alimentados, eles têm que ter essa alimentação suplementar, porque aí a pastagem, ela sozinha não dá conta, porque nós temos basicamente só pastagem fibrosa quando tem, né?
Então, a alimentação com fenos, com silagem, com palma, toda essa alimentação de verão, ela vai dar uma diferenciada naquela alimentação da pastagem do inverno. Tá certo? Então, a gente não pode dizer que vai manter um padrão único, né, de nutrientes durante o ano, exatamente por causa dessas diferenciações. A gente está fazendo alguns ensaios, inclusive estou com um artigo para publicar agora no Encult agora. A gente está submetendo. Então, esse trabalho exatamente a gente vem estudando nos últimos 4 anos, inverno e verão, as diferenças de lactose, de proteína, de extrato seco em geral, né, extrato seco total, do leite. E a gente vê que existe realmente na própria fazenda ou em fazendas diferentes, mesmo na mesma cidade, os animais iguais ou parecidos, mas aí existe sempre essa diferenciação. Mantém-se um padrão de diferença entre inverno e verão, né? Mais uma alimentação mais composta por alimentos mais aquosos no inverno e uma quantidade também diferenciada de pastagem, de uma silagem de conservação. Então, existe realmente, a gente não pode negar isso, realmente. Mais do que a composição, a alimentação deficiente afeta a produtividade do animal, causando um grande decréscimo na quantidade de leite secretada. Isso é muito claro, porque a quantidade de alimentos, a gente está se alimentando de matéria seca, né? Quando a gente fala de matéria seca, a gente está falando daqueles alimentos que estão ali compondo a forragem, retirado a água. Então, esses alimentos que estão compondo a forragem, eles são compostos por proteína, extrato etéreo, minerais em geral, né, e açúcares. Então, esses alimentos, quanto mais o animal se alimenta, mais ele ingere matéria seca, mais a resposta vai ser dada, né? Então, a produção aumenta se o animal se alimenta mais. Então, se eu tenho uma forragem de má qualidade, de má palatabilidade, né? Que é essa vontade que o animal vai ter de se alimentar, e o animal não se alimenta, é claro que a quantidade de leite produzida vai ser diminuída, né? Outra questão também é os contaminantes tóxicos, né? Então, essas contaminações tóxicas, elas podem vir de herbicidas aplicados na pastagem e não é dado tempo de carência para poder colocar o animal. Mixotoxinas, aí tem fungos, fenos que estão mofados ou na própria pastagem, aquela parte de baixo que fica mofada. No inverno acontece muito isso. A pastagem está grande, né? Mas aqui embaixo a gente tem algumas folhas secas e aí cria fungo e alguns animais se alimentam dali. Então, alguns fungos causam problemas sérios em animais, e principalmente do gênero Fusarium. Então, essas micotoxinas provocadas por fungos, principalmente, também são contaminantes das pastagens dos alimentos. Os pesticidas, aí são inseticidas que são passados para cigarrinha, por exemplo, na pastagem, veneno para rato dos armazéns de feno e assim vai. Então, são questões aí que podem vir a contaminar os alimentos e no caso, os alimentos são dados aos animais. Elementos radioativos... Oi. Interrompendo o senhor aí nessa parte que o senhor falou, em questão de pesticida, de veneno, em relação à alimentação ao animal, no caso, o exemplo aí, a vaca de leite. Isso daí pode influenciar no produto final, por exemplo, no queijo? Se pode influenciar o queijo? Isso, no caso, o leite, né, para dar o ponto do queijo. Porque aqui os meninos da fábrica, eles estavam tendo um problema, diz que compraram 2 caminhões de leite e esse leite não estava dando o ponto do queijo, né? Sim, sim. Não, pode ser questões aí da questão do leite, ele pode ter vindo adulterado também, né? E tem também os próprios leites chamados lisa, né? Lina e lisa, né? Tem 2 tipos de leite que não é adulteração, mas o próprio leite em si, ele tem um comportamento diferente, errado, poderíamos dizer. Ele coagula mesmo com acidez normal ou com a temperatura elevada. Quando você aumenta um pouco a temperatura, ele já fica
todo granulado, como se tivesse talhado, embora o cheiro dele seja bom, entendeu? Aí, existem alguns leites desse tipo, que são chamados de lisa. Eles são leites normais, têm uma acidez normal, mas aí eles têm uma atividade isoelétrica, ou seja, as caseínas elas não se grudam, não trabalham para fazer aqueles coágulos normais do leite para o queijo, entendeu? Agora, o que eu estou falando aqui são de contaminantes. Aí, se eles fizeram algum queijo e alguma pessoa passou mal lá com o queijo, aí pode ter sido o quê? Uma contaminação por fungo, por pesticida, por herbicida. Aí, nesse caso aí, não vai interferir na fabricação do derivado, né? Não, ele pode ser transmitido. É isso que eu ia chegar aqui, ó. Pode ser ingerido com alimentação e vir a ser excretado no leite, constituindo um problema de saúde pública muito mais do que a simples alteração da composição do leite. Então, ou mesmo a soda cáustica, né, que o pessoal coloca. Então, produtos que não é benéfico para o ser humano. Mas o leite é formado do sangue. Então, tudo que a gente ingere, ele é digerido, né? E os animais, a vaca também, ele é digerido e vai para a corrente sanguínea. Então, se a corrente sanguínea é a fonte, é a matriz para formar o leite, então o que tiver na corrente sanguínea vai passar para o leite, não é isso? Então, por exemplo, hoje nós temos muito glifosato, né, que é uma substância base para o herbicida. A maioria dos herbicidas utilizam o glifosato. Ele vai fazer com que a semente é um hormônio e tem várias substâncias com metal pesado que faz com que as sementes não germinem. E a planta que absorve só com contato entra na sua circulação de seiva e mata a planta. Quando a gente bota o herbicida na pastagem, esse herbicida fica lá vários meses. E aí essa pastagem que nasce, né, ela vai também estar com essa substância, porque a raiz traz ela, ou o contato que foi feito pela própria planta. Então, quando o animal se alimenta dessa pastagem, esse alimento vai passar pelo trato digestivo, vai sair nas fezes, né? Não sei se vocês já viram, a maioria dos estercos de cercado que foi passado o Tordon, por exemplo, vários herbicidas, quando você planta, ele queima a planta. Aquele esterco, ao invés de desenvolver a planta, ele queima a planta, né? Então, nem é usado esses herbicidas. Então, da mesma forma, ele pode transmitir substâncias para o leite e a gente se alimentar desse leite também e adquirir o glifosato, por exemplo, né? Então, quanto menos a gente utilizar e tiver consciência disso, melhor. Só que como a gente se alimenta do leite que a gente não sabe de onde é que vem, né? Da carne que a gente não sabe de onde é que vem. Então, é por isso que existe muito a campanha a nível mundial de rastreabilidade. Já ouviram falar nisso? Rastreabilidade da carne, rastreabilidade dos produtos de Já, origem animal, já, né? a rastreabilidade é nada mais do que a inspeção da origem da carne até o consumidor final. Tipo, Isso. quando a gente vai exportar a carne para a China ou para os Estados Unidos, quando a gente está mandando, vamos dizer, um boi da minha fazenda, aí o comprador chinês, o comprador americano e tal, ele pede o que o boi está consumindo, como foi o abate do animal, como vai ser as condições de transporte e se aquela carne vai chegar em condições de ser consumida. Aí, em todos esses aspectos, eles vão pontuando de 1 a 5. Se não me engano, é até de 1 a 7 ou é de 1 a 5. Ou de 0 a 7 ou de 0 a 5. Não sei se eu estou errado. É isso mesmo. Então, essa rastreabilidade é exatamente para mostrar para o consumidor o que foi utilizado na vida daquele animal, né? Que produziu a carne, que produziu o leite. Inclusive, pode ser rastreabilidade também de frutas, né? A gente Outra pode coisa tem ter. que ter o selo, né, professor? Da Isso. Anvisa, É, certificando que aquele produto é próprio para consumo. isso. Então, a rastreabilidade é exatamente esse trabalho de escrituração, né, zootécnica ou agropecuária ou agronômica, ou seja, essa escrituração,
onde o produtor ele é responsável por aquilo que ele está produzindo. Né? Se ele está colocando um produto no mercado, ele tem que ter a responsabilidade do que ele utilizou. E se esse produto matar alguém, ele vai ser responsável também por essa morte, né? Porque a gente tem que ter essa responsabilidade de, se a gente sabe que tem um produto que vai intoxicar o ser humano na frente, a gente não pode colocar esse produto na comercialização. Só que, em termos de leite, nunca existe, dificilmente existe, né, uma fazenda que ela produz e ela mesma envasa e comercializa. Poucos fazem isso. Normalmente são produzidos em vários produtores, né? São levados para tanques, para caminhões de transporte, e esses caminhões levam para a fábrica e entram em grandes tanques de 10 mil, 15 mil litros de leite, 20 mil litros de leite. Então, aqueles 10, 15 litros de leite que estavam contaminados de um produtorzinho lá no meio do caminho, ele vai ser misturado e aí a gente não sabe mais de quem foi. Então, essa rastreabilidade, ela é interessante se for feito análise dos produtores individual, inclusive de animal, né? Então, a produção de carne, quando nasce o bezerro, é feito um registro desse bezerro com o nome do pai, da mãe, a fazenda, onde foi, data, tudo. E esse registro ele vai ser acompanhado até o animal ser abatido, ido para o frigorífico. Então, é o mesmo número de registro. E esse mesmo registro vai para aquela bandeja de carne, né? Se foi abatido um gado de corte, foi abatido, então vai para aquela bandeja. E aí o consumidor ele tem condições de, se teve um problema, ele tem condições de investigar dentro daquela carne que ele consumiu aquele problema, tá? Porque se foi de armazenamento, o que foi que houve, ou se foi o animal que tinha um problema lá no início. Então, essa rastreabilidade, ela traz para a gente, assim como a gente tem hoje nos médicos, né? Aqui a gente vai fazer um raio-x, aí depois faz um exame de estômago e não sei o quê, então a gente vai tendo um histórico ali. Né? O colesterol da gente no dia tal estava alto, outro dia fez outro exame, estava mais baixo, e assim vai. Então a gente tem um histórico de desenvolvimento do organismo e como está a saúde. Então, os animais rastreados são exatamente aqueles animais onde se acompanha a saúde animal, né? Desde o nascimento até o abate. E essa informação ela vai estar disponível para o consumidor, isso é o mais importante, né? O consumidor vai estar sabendo o que foi ofertado em termos de medicamentos, em termos de insumos, se ele foi criado em pastagem ou se foi confinado, se teve uma dieta natural de pastagem ou se ele teve uma dieta artificial, né, só com alimento industrializado, e assim vai. Então, dessa forma, é a tendência que nós temos de mercado mais para frente, é cada dia os consumidores serem mais conscientes e exigirem essa rastreabilidade para que tenha segurança na alimentação. E outra tendência também é aumentar o número de pessoas que não comem carne, né? Das pesquisas que a gente tem feito, em torno de 20, 30% da população já não consome carne nenhuma, né? Só ovos ou queijo, coisa assim. Então, leite ainda muita gente, e ovos ainda muita gente come, mas carne mesmo muita gente deixou de comer. Então, são informações mais novas. E na Europa, muita gente mesmo, mais de 30% da população já não come carne. Então, é uma tendência de que haja uma consciência, né, dessa importância dos animais. Primeiro, maus tratos que existem com os animais, né, então muita gente é contra, e depois a morte do animal para que a gente se alimente também é outra coisa que muita gente é contra. E aí o movimento de vegetariano e vegano, né, tem aumentado bastante. Então, vamos passar agora a ver o valor nutritivo do leite, né? O elevado valor nutritivo do leite tem sido demonstrado no decorrer dos anos através de inúmeros estudos que permitem concluir ser ele o que mais se aproxima do alimento perfeito. É, de fato, o alimento ideal para o homem, seja ele criança, jovem ou adulto. Então, a gente já viu no início do assunto, né, que somente o homem ele continua, após o desmame, a se alimentar de leite. E nossas dietas, no geral, tem leite, né? Se a gente come um bolo, a gente vai estar comendo leite. Se a gente come um pastel, às vezes é feito com um pouco de leite, pão, e assim vai. Então, a nossa dieta, no geral,
ela tem algum produto que veio do leite. Inclusive, a manteiga é muito utilizada em várias questões aí. Inclusive na cozinha, né? Até para cozinhar, para fritar, para frituras, tudo, a manteiga é bastante utilizada. A manteiga de vinda do leite. Então, nesse sentido, o leite é muito utilizado. E é um dos alimentos principais porque ele fornece proteínas, né, com os diversos aminoácidos que a gente precisa, carboidratos. Aí nós temos a lactose, principalmente o açúcar do leite, lactose, que vai dar energia. E as vitaminas também, nós temos bastante vitaminas no leite. E sais minerais, que não é tão rico em sais minerais, mas tem vários, como o cálcio e o fósforo, que são dois elementos importantíssimos na nossa formação óssea e manutenção, né, da saúde óssea e também da corrente sanguínea, dos músculos. Então, nós temos aí o cálcio como um dos principais minerais que o leite contém em grande quantidade e que nós precisamos sempre, a vida inteira. Não só é quando é criança que a gente precisa de cálcio, a gente precisa, cada vez que a gente se movimenta, a gente está usando cálcio em nossos músculos. Então, é um mineral altamente necessário. O leite apresenta em sua composição esses elementos nutritivos em concentração relativamente elevada e em proporções fisiologicamente equilibradas. Ou seja, a gente toma o leite e a gente não vai ter nenhum excesso de mineral que vai nos fazer mal. A não ser que a gente tome 5 litros de leite de uma vez, né? Aí vai ter um exagero. Mas ele vem em uma dosagem que vai sendo assimilado, e não de uma vez só, mas o leite ele tem uma certa proteção em suas moléculas de lactose, de gordura, que faz com que essa absorção seja rápida, mas equilibrada. Ela vai sendo de fora para dentro, sendo digerida, sendo trabalhada pela nossa flora ou pelo trato gastrointestinal, mas que ele tem condições, com essa proteção, de chegar até os nossos intestinos. Né? Então, isso fisiologicamente é muito importante. Então, a alta qualidade da proteína do leite é presença em sua constituição de qualidades apreciáveis dos aminoácidos essenciais. Então, a principal proteína que nós temos no leite é a caseína. Então, a caseína, ela tem uma quantidade de aminoácidos muito parecido com aqueles aminoácidos diários que a gente precisa para manter a saúde. Manter a saúde de quê? Na nossa manutenção das células. Né? As células, elas precisam constantemente de aminoácidos para desenvolver suas funções. Então, esses aminoácidos, eles vão entrando nas células, vão sendo armazenados, vão sendo degradados e, de novo, né, pelas mitocôndrias, elas vão sendo reorganizadas, mitocôndrias e ribossomos. Então, elas vão sendo reorganizadas e transformadas em proteínas e enzimas que o nosso organismo precisa. Então, a matéria-prima, os tijolos, né, de formação das nossas proteínas e enzimas para o desenvolvimento e manutenção plástica do nosso organismo. Essa manutenção plástica significa que as novas células que vão substituindo as velhas, elas precisam desses aminoácidos para formar as proteínas exatamente com relação àquelas que mais precisamos. Então, a constituição do leite traz a caseína aí como um dos pontos muito importantes na manutenção da saúde do ser humano e na manutenção nutricional também, ou seja, essa carência de nutrientes que nós temos, o leite é um dos grandes alimentos. Então, o seu alto conteúdo em lisina faz o leite um excelente complemento na dieta pobre desse aminoácido, principalmente aquela baseada em cereais. Então, lisina é um dos principais aminoácidos do leite, e que está na caseína, né, faz parte da caseína, da formação, e nós temos aí, no caso, um dos principais aminoácidos que nosso organismo exige, facilmente retirado do leite, né, como um alimento de fácil digestão. E o leite contém ao redor de 3,2% a 3,5% de proteínas, e as exigências diárias de aminoácidos essenciais de um adulto podem ser supridas por cerca de 500 ml de leite. Ou seja, se você só tomar 500 ml de leite, você vai ter praticamente toda a caseína, né, ou a metionina, aliás, e a cistina
que você precisa para um dia inteiro, sem se alimentar de mais nada. 500 ml é o quê? Meio litro de leite, né? Dois copos cheios daquele maiorzinho, você já tem esse fornecimento de aminoácidos essenciais. Então, a necessidade também de proteína varia de acordo com a faixa etária, como se pode constatar pela observação da tabela abaixo, né? Então, essa tabela aqui, nós temos as necessidades de proteína do ser humano. Nós temos aqui a necessidade da faixa etária de 11 a 13 anos, 2,2 gramas. 14 a 16 anos, 2 gramas. 17 a 19 anos de idade, 1,8 gramas. 10 a 14 anos, 1,4 a 1,5 gramas. 15 a 18 anos de idade, 1 a 1,2. E adultos, 0,9 gramas. São necessidades de proteína diária, de acordo com a faixa etária de um ser humano normal, né? Um ser humano com metabolismo regular. Então, a lactose, ela é fonte de energia e responsável pelo sabor adocicado do leite. A lactose é o principal açúcar, o açúcar em maior quantidade do leite, né? Ou praticamente o único, né? Um dos mas é o de maior quantidade. Então, apresenta o mesmo valor energético que alguns outros carboidratos de igual peso molecular, ou seja, ela tem 4 calorias por grama e possui poder adoçante 6 vezes menor que o da sacarose. O que é a sacarose? É aquele açúcar que a gente come, né, no geral, vindo da cana, tá? Então, a lactose, ela não é um adoçante, por quê? Não é um adoçante tão forte, porque ela é um açúcar 6 vezes menor em termos de potencial de adocicar. Bom, a formação da lactose, a gente vê que ela é formada pela galactose e pela glucose. Então, essa galactose e glucose, nenhuma das duas é considerado um açúcar tão adocicado com a molécula que tem esse potencial, assim como tem a sacarose, que é formada pela glicose e pela frutose. A glicose, a gente sabe que ela é altamente, tem um potencial de açucarar, né? O mais simples, é uma molécula muito simples, de uma assimilação muito rápida. Nosso organismo tem uma facilidade muito grande, até porque ela engana até o nosso trato nossa parede intestinal. E a frutose, que é aquele açúcar que está nas frutas, que também tem uma rápida assimilação. E a sacarose, ela faz exatamente a função de adocicar nossos alimentos rapidamente, em grande quantidade, em facilidade, porque ela tem 2 açúcares que têm uma fácil digestão, muito fácil digestão, e coligados somam esse potencial. Bom, devido à sua baixa solubilidade, ou seja, esse potencial de se solubilizar, de ser absorvido, né, pela água ou pelos solventes em geral, a lactose apresenta menor tendência de irritação das mucosas do estômago, do intestino, quando comparada aos açúcares altamente solúveis. Então, essa facilidade de ser absorvido, de se misturar da sacarose, ela passa a ter uma absorção tão rápida, tão grande, que pode vir irritar o estômago, o intestino. Enquanto a lactose, ela tem uma certa dificuldade em relação a isso, até pelo formato de sua molécula, e formado também por 2 outras moléculas hexagonais maiores, como a glucose e a galactose, e com isso elas vão ter uma digestão mais lenta, fazendo com que parte dela não seja dissolvida e passe para o intestino. Então, com isso, a gente tem uma solubilidade menor, mais suave e importante para a nossa saúde, né? Então, a presença de lactose na molécula de lactose tem permitido a conclusão, por parte de alguns autores, da importância do açúcar do leite na síntese de galactosídeos no cérebro e do sistema nervoso central.
Ou seja, essa substância importantíssima para o funcionamento do cérebro, ela é facilitada nos galactosídeos exatamente pela lactose. E, então, essa resposta, ela é dada também pelo leite. Então, não só é a criança, né, como fazem muita propaganda, só a criança precisa do galactosídeo. Não, o ser humano em todas as suas fases. É claro que, inicialmente, ou na velhice, a gente vai precisar de uma grande quantidade de cálcio e fósforo, né? Mas durante a vida inteira, a gente vai precisar do funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Então, a degradação lenta da lactose durante o processo de digestão possibilita que parte dela chegue intacta ao intestino, e aí favorece o crescimento de micro-organismos produtores de ácidos orgânicos, principalmente o ácido lático, né? Então, esses ácidos orgânicos dessa lactose que consegue atravessar o rumen, né, e chegar ao intestino, ela vai ter essa possibilidade de produzir outros ácidos orgânicos, e no caso do ser humano que nós estamos falando, então o estômago é atravessado, parte dessa lactose não é digerida no estômago e passa para o intestino, favorecendo a produção de ácidos orgânicos e também a liberação, né, de algumas substâncias ou minerais. Então, a resultante elevação da acidez desfavorece o desenvolvimento de bactérias putrefativas, ou seja, como o leite ele tem sempre um pH próximo de 7, e aí está a lactose também, ele vai diminuir a acidez, tanto do estômago como também do intestino, e vai diminuir a possibilidade, com a diminuição da acidez, a possibilidade de desenvolvimento de bactérias patogênicas. E também ela contribui no trato intestinal com a absorção de cálcio, de fósforo, magnésio e bário. Então, é um resultado da lactose que normalmente não é citado, né? Então, os nutricionistas não condenam, mas tem alguns estudiosos aí de imunologia e tal que ficam condenando o uso de leite a partir dos 7 anos até para o resto da vida, né? Porque dizem que só deve ser tomado leite até os 7 anos na fase de crescimento, depois não deve ser tomado. Mas aí eles desconsideram exatamente essas funções digestivas e importantíssimas que tem o leite durante toda a vida, né? Então, a matéria... Alguma pergunta, alguma ideia até aqui? Querem falar alguma coisa? Bom, se ninguém te falar... Oi, quer falar? Não, professor. Okay. Acho que não vou falar, não. A matéria gordurosa do leite contribui para uma melhor palatabilidade do produto e é responsável por cerca de metade do valor calórico do leite, fornecendo também um grande número de ácidos graxos, alguns deles essenciais ao organismo. Então, o leite ele vai ser responsável pelo valor, por metade do valor calórico. O que é esse valor calórico? São as calorias que a gente precisa para sobreviver. A gente precisa manter o nosso corpo a 37 graus. Já isso já se gasta muita caloria, né? Principalmente em lugares frios, onde está a 10 graus, 16 graus. Então, como é que o organismo está num ambiente que tem 16 graus, 0 graus, e ele tem que ficar a 37 graus, gastando energia? Então, essa energia vem exatamente dos alimentos. Tá? Então, a gordura é uma das principais reservas de calorias, né? E outra questão também é dos ácidos graxos essenciais ao organismo. Nós sabemos que nós temos o colesterol bom, né, o HDL, o LDL, e parte desses ácidos graxos estão também, dessa gordura, no geral, está também no leite. Então, sua importância nutricional é também um grande número de ácidos graxos, alguns deles essenciais ao organismo. A sua importância nutricional é também devido às vitaminas lipossolúveis. Quais são as vitaminas lipossolúveis? São as vitaminas que estão principalmente solvidas, né, por dentro da gordura. Então, essa gordura do leite ela vai trazer também essas vitaminas A, D, E, K.
né? Então, são 4 grupos de vitaminas importantíssimos. Assim como a presença de caroteno, que é um precursor da vitamina A. Não é a vitamina A, mas é um precursor, ou seja, um componente que vai poder colaborar na formação da vitamina A. Além de vitaminas lipossolúveis, o leite também contém outras vitaminas, tais como a riboflavina e outras vitaminas do complexo B. Entretanto, é pobre em ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, o leite é muito pobre em vitamina C e, por isso, normalmente os mamíferos eles precisam de suplemento de vitamina C no geral. Né? Nós temos essa carência em relação ao leite. E ferro também, né? É um dos minerais que o leite é pobre, por isso a gente também sempre tem que fazer esse suplemento de ferro, que a gente já faz quando adulto com feijão, com a batata, com vários alimentos que a gente consome. Tem ferro, o fígado, né? Tem bastante ferro e vitamina C. Então, o fígado, para a gente se alimentar uma vez por semana, é importante em relação a um suplemento de ferro, de outros minerais e vitamina C. Bom, e a vitamina C está presente nas frutas e verduras, né? Em geral, tem sempre um pouco de vitamina C. E é uma grande mentira dizer que a laranja tem muita vitamina C, o limão não é. Tem ácido cítrico, tá certo? Não confundam. O que tem muita vitamina C é a goiaba, a acerola, principalmente a acerola, a goiaba, caju. São as frutas nossas que tem bastante. O camo da Amazônia, quase não tem aqui, né? Tem mais na Amazônia. Mas a gente não pode confundir ácido cítrico com vitamina C, tá certo? A vitamina C é o ácido ascórbico. Então, a laranja e o limão tem muito ácido cítrico. Tem vitamina C? Tem, mas em pequena quantidade. Ok? 2 minerais reconhecidamente necessários à nutrição, como a vitamina C, a gente já falou também. E o leite tem mais 2 minerais que são importantes, que é muito importante, né? Então, o leite é fonte do cálcio e do fósforo, sendo a assimilação de cálcio extremamente favorecida pela excelente relação cálcio-fósforo, ou seja, para cada um cálcio nós temos 0,7 fósforo. Então, eles sempre são assimilados em equilíbrio, né? E aí onde é que estão o cálcio? Eu estava falando aqui da questão dos músculos, mas aí o cálcio também é um dos principais formadores dos ossos, do cabelo, de várias partes das células, de organelas da célula, então, muito importante. E o fósforo também, principalmente nos ossos, né? Muito importante, e no sangue, formação do sangue. Então, o ferro encontra-se presente em quantidades mínimas, mas participando de compostos orgânicos facilmente assimiláveis. Então, o ferro também é outro mineral que está presente no leite, mas em pequenas quantidades, tá certo? Então, normalmente ovinos, suínos, o leite é muito pobre em ferro, por isso se recomenda sempre se fazer um suplemento com ferrodex, com ferro em geral, não digo que ferrodex já é a marca, mas aí com ferro em geral, para poder suprir essa carência que o leite deixa em relação a esse mineral. Deve-se salientar ainda que o elevado coeficiente é de 98 para a lactose, ou seja, o coeficiente de suplementação, né, que nós teríamos dentro do leite, nós temos 98% seria da lactose, 97% para as proteínas e 95% para as gorduras. Então, são os níveis, né, de suplementação que nós teríamos através do alimento leite. Funciona aqui. Só um minutinho, viu? Que... Podem falar, se tiver comentário.
delícia! A maçã que vem da macieira, o mamão que vem do mamoeiro, a banana que vem da bananeira e o leite vem da... mamadeira. Ah, falando sério, seu Tomás, de onde vem o leite? Da geladeira, Kika. Ninguém leva a sério as minhas perguntas. Não levo, Kika. O leite vem da mãe. O quê? Eu quero que tem leite? Da mãe! Hã? Da mãe. O leite das mamães é a primeira refeição de muitos animais. Por mamarem desde pequenos, eles são conhecidos como mamíferos. Então eu sou uma mamífera? Isso mesmo. Todas as mamães mamíferos fabricam o leite com a fórmula certa para alimentar seus bebezinhos. Quer dizer que o leite que o seu Tomás está pondo na minha vitamina foi tirado da minha própria mãezinha? Não, Kika. Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam a beber leite mesmo depois de desmamar. O leite que você bebe é produzido pela vaca lá na fazenda. Tudo que a vaca come ajuda na produção do leite. Ele tem proteína, vitamina, cálcio e gorduras. O leite da vaca é um alimento muito útil para os seres humanos. A gente chama de ordenha o momento em que o leite é tirado da vaquinha. Esta é uma ordenha manual. Mas o leite industrial, como eu, que é vendido nos supermercados, está sendo usado na sua vitamina, foi ordenhado mecanicamente. A ordenhadeira é uma máquina que é colocada nas mamas de várias vaquinhas ao mesmo tempo. Isso garante mais higiene e evita a contaminação do leite, que é retirado por bandeiras e recolhido. Na fazenda, o leite é transportado em caminhões para uma usina. Os tanques destes caminhões são verdadeiras garrafas térmicas gigantes que protegem o leite do calor para ele não estragar. Lá na usina acontece a pasteurização. Pasteurização? A pasteurização é uma técnica para acabar com os bichinhos que podem azedar o leite. Estas máquinas esquentam o leite e depois esfriam rapidinho. Assim, as bactérias são destruídas e o leite continua saboroso e nutritivo. Depois de pasteurizado, o leite vai para os tanques. Aí começa a produção dos mais diversos tipos de leites: desnatado, integral e longa vida. Também leites de iogurte, a manteiga, os queijos e outros alimentos gostosos. Depois de pronto, o leite que você bebe é embalado e transportado para o supermercado. E daí vai pra minha vitamina, que não fica pronta nunca. Ah! E não chora não, mama, Kika. Sua vitamina está prontinha. Eba! A minha vitamina com a proteína do leite industrializado, que foi ordenhado de uma vaquinha e depois foi levado para uma usina e foi pasteurizado e depois embalado e depois transportado para o supermercado e depois foi batido nessa vitamina e agora alimenta uma linda menina! Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Não conta. Conta, Magna. Não adianta chorar o leite derramado. Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho vitaminado e até o programa que vem. Com mais um De Onde Vem! Bom, pessoal, vamos... Bom, obrigado até agora por estar na aula. Tá certo? Vamos interromper aqui a gravação.